Neste vídeo vamos falar sobre uma matéria de finanças empresariais. O tema deste vídeo é o chamado valor económico adicionado. É conhecido na terminologia anglo-saxónica pelo EVA, Economic Value Added. Vamos ver o que é que significa esta métrica e como é que se calcula. Antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Finanças empresariais é uma matéria que em vários dos cursos práticos e de especialização da Certform é desenvolvida. No site da Certform, em certform.pt, podemos encontrar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Terá também acesso às datas de início dos próximos cursos que vão iniciar na Certform ao consultar o calendário de formação para o mês de setembro, para o mês de outubro e assim sucessivamente poderá encontrar as datas de início das próximas ações de formação no calendário. Mas para ter acesso ao conteúdo dos cursos, poderá consultar e-learning e live streaming e temos acesso assim à oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Através da forma e-learning, em que os percursos formativos são feitos a partir da plataforma e-learning da Certform, que está 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível, e quando faz a sua inscrição num curso e-learning, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo e fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o horário que escolher. Em live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. Existe para cada curso uma data de início e os cursos serão sempre feitos ao longo de um determinado período de tempo, sempre num dia ou 2 dias da semana, conforme o horário pré-definido. Mas para encontrar esse mesmo horário, pode aceder a qualquer um dos cursos que pretenda fazer e, quando acede, terá as informações detalhadas sobre a formação, os dias em que decorre o curso, bem como toda a descrição da formação em termos de objetivos, conteúdos programáticos e a própria ficha de inscrição para que possa assim fazer a sua reserva da vaga na formação. Qualquer dúvida que tenha ou qualquer informação detalhada sobre os nossos cursos poderá solicitar a partir do geral@certform.pt dos contactos que temos disponíveis na página da Certform. O que é o EVA, o Economic Value Added, ou o chamado valor económico adicionado? Constitui uma métrica de cálculo do valor criado para os detentores do capital de uma empresa, para os acionistas, para os sócios, para os proprietários da empresa. Diz-se que há criação de valor para o detentor do capital sempre que os resultados gerados pela empresa sejam superiores ao custo do capital do detentor desse mesmo capital. Vamos ver uma demonstração financeira e a partir daqui começarei a fazer a explicação desta mesma métrica. No balanço de uma empresa, nós temos a equação fundamental do balanço que nos diz que o total do ativo será igual ao total do capital próprio mais o passivo. A empresa é financiada a partir do recurso aos seus capitais próprios e aos capitais alheios. Capitais alheios são o passivo. O passivo pode constituir-se como um passivo não oneroso
ou seja, dívida que a empresa não vai suportar juros, e pode ser constituído pelo chamado passivo oneroso, ou seja, aquela dívida que a empresa terá de suportar juros. Se uma empresa pedir um determinado valor ao banco, os empréstimos obtidos, obviamente que será cobrada à entidade, à empresa, uma taxa de juro. O recurso a capital poderá então ser feito pela via dos capitais próprios e pela via dos capitais alheios, também denominados passivos. Capital próprio e capital alheio têm um custo para a empresa. No que diz respeito ao capital próprio, o custo pode ser determinado pelo chamado custo de oportunidade que o detentor do capital poderá ou vai exigir à empresa, porque ele poderia sempre colocar o seu dinheiro em investimentos alternativos. Já o custo do capital alheio significa que a empresa, para obter financiamentos, para obter empréstimos, a empresa suporta taxa de juro. E o juro suportado pela empresa constitui o custo do capital alheio. Quando nós reunimos aqui o custo do capital alheio e o custo do capital próprio e fazemos uma média ponderada, tendo em consideração a estrutura do capital ou a proporção que cada um tem no total da empresa, nós vamos obter o chamado custo médio ponderado do capital, que é considerado na terminologia anglo-saxónica o WACC, o custo médio ponderado do capital, ou Weighted Average Cost of Capital, o tal WACC. As empresas, elas, na sua demonstração dos resultados, formam o elenco entre os seus rendimentos e os seus gastos do período. E a empresa forma o seu resultado. O resultado começa a ser formado pelo chamado EBITDA, que é o resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e dos impostos. Segue-se as depreciações e as amortizações do período, formando-se o chamado EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, o resultado operacional, o resultado antes da dedução dos juros e antes da dedução dos impostos. E depois, quando nós consideramos o resultado financeiro da empresa, em termos de juros obtidos e de juros suportados, por dedução ou soma, depende se é positivo ou negativo este resultado financeiro ao EBIT, forma-se o chamado resultado antes de impostos, seguidamente o IRC da empresa e o resultado líquido da mesma. Agora, nós na demonstração dos resultados temos os resultados da empresa, mas estes resultados são resultados que não têm em consideração o tal custo do capital. E esta medida, esta métrica denominada o EVA, vai nos permitir deduzir ao resultado operacional da empresa esse mesmo custo do capital investido. E o capital investido numa empresa é constituído pelos capitais próprios, aquilo que os sócios, os acionistas investiram na empresa, e o capital alheio remunerado, aquele capital de terceiros sobre o qual a empresa terá de pagar juros. O EVA vai ter em consideração que o resultado residual da empresa será o resultado operacional líquido de impostos subtraído do custo do capital investido. Forma-se assim o denominado resultado residual da empresa. Trata-se de um conceito que ultrapassa o dos resultados ou do rendimento do investimento, dado que inclui o custo dos recursos próprios e alheios. Deste modo, o EVA leva em conta aquele custo de oportunidade dos acionistas ou dos sócios. O EVA
conduz assim ao conceito, como eu já referi, de lucro residual. Aquele excedente gerado pela empresa, pois estão incluídos todos os custos e foi satisfeito um nível de rendibilidade mínimo para os detentores do capital, os acionistas ou os sócios. O EVA é considerado como o principal direcionador de riqueza da empresa no mercado globalizado. EVA é uma marca registada. É uma marca registada pela Stern Stewart, que é uma entidade norte-americana. Vamos ver agora como é que se calcula esta importante métrica que nos permite avaliar aquele lucro residual da empresa. Vamos recorrer aqui a uma folha de cálculo em Excel, onde temos aqui a construção de um modelo EVA para cálculo e para calcular esta métrica nós vamos formando os vários resultados da empresa. O nosso ponto de partida é o volume de negócios da empresa, as vendas e prestações de serviços. Nós temos aqui 2 anos comparativos, um determinado ano N e um ano seguinte, e os valores que a empresa formou nestes 2 anos para calcularmos o EVA de 2 anos e podermos assim fazer uma análise comparativa. A empresa forma um primeiro resultado, que é o lucro bruto, a diferença entre as vendas e o custo das mercadorias vendidas. Depois são suportados uma série de gastos de natureza operacional, forma-se o EBIT. E para calcular o EVA, nós vamos ter como ponto de partida o resultado operacional da empresa. Mas será um resultado operacional líquido do imposto. Ou seja, o resultado operacional líquido do imposto ele é denominado na terminologia anglo-saxónica pelo NOPAT. NOPAT é mesmo isto, é o EBIT considerando a alíquota tributária. Ou seja, é um EBIT líquido, um resultado operacional líquido. Líquido do imposto que sobre ele incide. Efetivamente, este imposto que nós consideramos a deduzir aqui ao EBIT é o imposto sobre o próprio EBIT. E formamos assim o denominado NOPAT. NOPAT significa Net Operating Profit After Taxes, ou seja, é o lucro operacional líquido de impostos. Trata-se de um resultado proveniente das operações da entidade antes da dedução das depreciações e dos juros. Esta empresa, por exemplo, e os valores aqui estão em euros, obteve um resultado operacional líquido do imposto, o NOPAT, no ano N, 1.126.356. Já no ano seguinte, N mais 1, 759.132 euros. Portanto, teve aqui uma diminuição do Net Operating Profit After Taxes, ou o chamado NOPAT. Este é o resultado que é considerado para efeitos de comparação com o tal custo do capital investido. E agora, nesta fórmula que eu pretendo para calcular o EVA, nós vamos ter em conta qual o passivo oneroso que a empresa tem, ou seja, aquela dívida, aqueles passivos em que será obrigatório o pagamento de juros, financiamentos, empréstimos. O passivo oneroso são 6 milhões de euros no ano N e 6 milhões e 600 mil euros no ano N mais 1. Este é o financiamento a partir de capital alheio, mas remunerado. E depois temos o financiamento a partir de capitais próprios da empresa. 12 milhões e 900 mil no ano N e 12 milhões e 600 mil no ano N mais 1. Se somarmos o passivo oneroso
com o capital próprio, nós temos o tal capital investido na empresa. 18 milhões e 900 mil no ano N, 19 milhões e 200 mil no ano N mais 1. Podemos calcular aqui um indicador, o denominado endividamento, é um indicador financeiro. O endividamento de uma empresa é um rácio em que nós fazemos a divisão do passivo pelo capital próprio, e nós temos aqui 46,51 no ano N e 52,38 no ano seguinte. Portanto, isto é, digamos que dá-nos o peso que os passivos têm dentro daquilo que é a estrutura de capital da empresa formada pelo passivo e o capital próprio. Temos então a métrica, o valor do capital investido na empresa. Depois nós fazemos aqui uma proporção. Uma proporção entre a dívida da empresa, que é o capital oneroso, e o total do capital investido. A dívida sobre o total do capital investido na empresa representa 31,75 e 34,38. Já aqui nesta linha 17, nós fazemos a proporção que o capital próprio, aqui este E significa equity, capital próprio, tem sobre todo o capital investido na empresa. Obviamente que serão 68,25, uma vez que 68,25 mais 31,75 representa toda a estrutura de capital e serão 100%. Nós, para calcularmos qual o custo do capital alheio, quanto é que custa à empresa o capital alheio, dividimos os gastos financeiros líquidos, constituídos pelos juros, dividimos estes gastos financeiros líquidos pelo passivo oneroso da empresa. E o custo do capital alheio representa 9,22% para o ano N e 5,86% para o ano N mais 1. E temos assim o chamado custo do capital alheio. Já o custo do capital próprio, ele é mais complexo de ser calculado. As empresas cotadas na Bolsa de Valores utilizam uma metodologia para calcular este custo do capital próprio. É o chamado CAPM, o método que se utiliza. Esta metodologia denominada CAPM, ela baseia-se no seguinte, o chamado modelo CAPM. O custo do capital alheio, o custo do capital próprio de uma empresa representa uma taxa sem risco, mais um beta que se trata da chamada volatilidade, ou de quanto esta empresa é volátil às oscilações do mercado, vezes um prémio de risco esperado do mercado. Isto é uma fórmula que nos cursos na área da gestão financeira nós desenvolvemos e explicamos como é que funciona, como é que se calcula o custo do capital próprio da empresa a partir do modelo CAPM. Nós aqui neste exercício vamos assumir que após estes cálculos, o custo do capital próprio da empresa para o ano N cifrou-se em 13,90 e para o ano N mais 1, 14,60. E fazendo a média ponderada entre o custo do capital alheio, o custo do capital próprio e o peso ou a proporção que cada um tem, nós vamos chegar àquilo que se chama o custo médio ponderado do capital. O custo médio ponderado do capital, que é o WACC, denominado por Weighted Average Cost of Capital, ou seja, é o custo
médio ponderado capital representa o encargo da estrutura de capital, a participação de capital próprio e do capital alheio que é utilizado pela empresa, pela entidade, para financiar a sua atividade. E esta média ponderada, ela vai servir agora, vai ter aqui um papel fundamental para o cálculo do EVA. Porque o EVA, ele vai ser precisamente, e vamos ver agora aqui a fórmula, a primeira grande fórmula para calcular o EVA. O EVA vai ser a diferença entre o chamado resultado operacional da empresa líquido de imposto, a diferença, em relação ao valor do denominado capital investido na empresa, vezes o custo médio ponderado do capital. E no caso concreto desta empresa temos valores negativos, tanto para o ano N como para o ano N mais 1. Isto é um mau sinal porque quando o EVA é negativo, como acontece aqui nesta empresa, portanto, se nós subtrairmos ao resultado operacional líquido de imposto o custo do capital investido, que consiste em multiplicar o capital investido pelo custo médio ponderado do capital, nós obtemos um valor negativo. E um valor negativo, um EVA negativo, traduz que a empresa está a destruir valor. Ou seja, o seu resultado operacional líquido, o tal NOPAT, não foi suficiente para fazer face aos encargos relacionados com os custos dos capitais próprios e alheios. E, portanto, isto é um mau sinal, é um sinal de destruição de valor. Quando o EVA é positivo, ou se o EVA for positivo, tal significa que a empresa está a criar valor, ou seja, o seu lucro operacional, depois do imposto, é superior aos encargos suportados pelo uso do capital alheio. Trata-se então de um resultado residual positivo para a empresa. Já, por exemplo, se nós chegarmos a um EVA igual a zero, isto significa que a empresa não criou qualquer valor para além do esperado. O ideal é, logicamente, que o EVA da empresa seja positivo, o que significa a criação de valor por parte da empresa. Existem mais formas de calcular o EVA. Temos o cálculo do EVA pela via do lucro operacional, que foi a forma que eu utilizei agora. Mas depois temos outras formas de calcular o EVA, sendo que estas diferentes formas de cálculo terão de dar, obviamente, o mesmo valor. Outra forma de calcular o EVA é o chamado EVA pelo spread da empresa. O que é isto do spread? O spread, em primeiro lugar, nós temos de fazer o cálculo do retorno sobre o capital investido. O retorno sobre o capital investido é um quociente entre o lucro operacional líquido, portanto, nós vamos dividir o lucro operacional líquido de imposto pelo chamado capital investido. O capital investido. E neste caso, temos o chamado retorno sobre o capital investido. E nós aqui tivemos 5,96 para o ano N e 3,95 para o ano N mais 1. Se nós compararmos o retorno sobre o capital investido com o nosso custo médio ponderado capital, significa que o nosso retorno é bastante inferior ao custo médio ponderado capital. Isto significa, fazendo a diferença entre o chamado
retorno sobre o capital investido e o custo médio do capital ponderado, nós temos o chamado spread da empresa, que é negativo. Negativo para os 2 anos, ou seja, 5,96 menos 12,42, negativo 6,46 e 3,95 menos 11,60%, negativo 7,64. E se nós multiplicarmos esta taxa, que no caso concreto é negativa, pelo capital investido, nós vamos ter o EVA calculado pelo spread da empresa, que obviamente dá exatamente a mesma coisa que pelo lucro operacional. Outra forma de calcular o EVA será a partir do resultado líquido da empresa, o resultado líquido que nós encontramos na demonstração dos resultados, a considerar o custo do capital próprio, que no caso concreto desta empresa, como eu já tinha explicado, 13,90 e 14,60 em relação aos 2 anos, e a situação líquida da empresa ou o chamado capital próprio. Se multiplicarmos o custo do capital próprio pelo capital próprio, temos aqui B vezes C, e ao subtrairmos ao resultado líquido do período o capital próprio vezes o seu custo, nós vamos ter mais uma vez o EVA, que é rigorosamente igual. Ou seja, temos assim 3 formas para calcular o EVA. Obviamente que todas as formas vão gerar o mesmo valor. O EVA pelo lucro operacional, o EVA pelo spread da empresa e o EVA pelo resultado líquido. As 3 fórmulas de cálculo do EVA. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.